Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia. Estamos de volta com a política local, com 3 autarcas da região de Setúbal. Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS. Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU. E Nuno Matias, Vereador em Almada, eleito pelo PSD. Temos 3 temas em agenda para o programa de hoje. A Câmara de Setúbal já aprovou a resolução do contrato de concessão do estacionamento tarifado. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo, a CCDR, suspendeu a atividade da empresa responsável pelos despejos ilegais em Poçoilos, em Setúbal. E sobre as autárquicas, dirigentes nacionais do PSD foram contestados em Setúbal por causa do apoio a Dores Meira. O primeiro destes temas, a aprovação pela Câmara Municipal de Setúbal da resolução do contrato de concessão do estacionamento, é um tema sobre o qual já falámos aqui no programa, mas o que temos agora de novo é que a proposta já foi aprovada em reunião de Câmara, na última reunião de Câmara, dia 2 desta semana, e mereceu a votação a favor de todas as forças políticas representadas no Executivo, a CDU, o PS e o PSD. No entanto, a oposição ainda diz mais qualquer coisa. O PS pediu um parecer jurídico sobre este contrato e o PSD diz que esta não é a forma de resolver a situação. Começo por Manuel Pisco. Nós já falámos aqui deste tema no programa passado, mas agora temos esta aprovação que carece apenas do prazo de 15 dias para o direito de audiência prévia, para a empresa se pronunciar, para se tornar definitiva. Acredita que esta resolução vai mesmo avançar, que não haverá aqui uma litigância judicial por parte da empresa, e como é que olha para, por um lado, a fundamentação por parte da CDU para resolver o contrato, com base em alegado incumprimento do lado da empresa, e por outro, quanto à posição de PS e PSD? Bom dia a todos. Francisco, isto desta vez não me enganei muito. Eu não costumo também andar muito nas previsões, mas, como eu dizia a semana passada, se não fosse aprovada esta proposta de resolução do contrato por unanimidade, seria muito estranho. E assim foi, portanto, toda a gente, quer dizer, com umas argumentações para da parte do Partido Socialista, enfim, para não haver ali uma concordância completa, apesar de quem ter reclamado mais pela resolução do contrato, pela redução do contrato, pela alteração do contrato, enfim, uma série de coisas. Quem, ao longo do mandato todo, mais criticou este contrato foi o Partido Socialista e foi também o Partido Social Democrata, sugerindo alterações enfim. E houve uma comissão na Assembleia Municipal, a Comissão de Urbanismo e Mobilidade, que tem estado a acompanhar este assunto e que também apresentou na última reunião ordinária da Assembleia, no dia 27 de junho, um relatório intercalar sobre esta matéria. E tem acompanhado, vai acompanhando o par e passo este assunto. Agora, aquilo que foi o teor da proposta apresentada pela Câmara, claro que é com uma fundamentação jurídica sólida que está ali, não é? Aquela argumentação são apenas questões de retórica. O Fernando José, do Partido Socialista, depois lembrou-se de pedir um parecer jurídico dos serviços. Toda a proposta é construída juridicamente pelo serviço, é construída com uma fundamentação jurídica clara, óbvia, basta ler a proposta ou ouvir a leitura para perceber que aquilo que é uma argumentação jurista que ele está aí fundamentada. E daí também o facto dela ter demorado algum tempo a ser composta, a ser preparada, e a pesar os prós e os contras e todos os imponderáveis, para que não houvesse ainda mais numa formulação ou numa decisão de procedimento errado, eventualmente errado, não houvesse daí, depois não viesse a resultar ainda, além do incumprimento flagrante que o concessionário tem vindo a ter neste contrato de concessão, ainda por descuido da Câmara, não viesse a acontecer algum prejuízo maior ao erário público, ao município, ao bem público.
Portanto, são coisas que levam algum tempo, que já têm um histórico interno, portanto, há um conflito interno na gestão do contrato, ou na falta de gestão, pela falta de gestão do contrato, entre o concedente Câmara e o concessionário, a Data Rede, que foi também descrito, está também descrito nesta proposta de deliberação que foi aprovada por unanimidade, porque não há ali grandes diferenciações, há algumas intervenções de retórica, mas é para justificar a não coincidência a 100% com a proposta. Mas nem o PS pôde objetar materialmente, substancialmente nada contra aquela proposta, nem o PSD o fez. Não podia ser daquela maneira, logo no início, da maneira como foi formulado o contrato, etc. Mas isso são considerações do momento, mas não alterou, ou não colocou, ou não ponderou nenhuma alteração substancial àquela proposta. Portanto, ela foi aprovada tal como foi apresentada pelo Presidente da Câmara, pelo André Martins, por unanimidade, sem qualquer objeção, pelas 3 forças políticas que estão representadas na Câmara. Então, agora, o prejuízo ao erário público é flagrante, é muito flagrante, não é? Aquilo que está ali, com o histórico que está de contencioso também e de recurso à via judicial que já foi acontecendo ao longo destes 3 anos, não é? Chegou-se a um ponto em que não há mais dúvidas que o erário público está a ser seriamente prejudicado. O interesse público que a Câmara representa, nos conselhos que a Câmara representa, e ele tinha a obrigação de atuar como atuou. E pronto, agora, a questão dos 15 dias para a contestação, toda a gente tem o direito à contestação, não? Há julgamentos que levam 10 ou 12 anos aí até começarem a ser julgados e os arguidos apresentam 100 e tal providências, recursos, isto, aquilo e aquilo outro, e daí consomem uns anos. Portanto, este ainda está dependente aqui de providências cautelares, eventualmente, que certamente que o concessionário irá colocar, isso resolve-se, os tribunais nestas coisas não são assim muito lentos, resolvem isso rapidamente, mais 15 dias para cá, mais 15 dias para lá, agora acata ou não acata, é pouco provável que venha a acatar, como nunca acatou nas notificações que teve da Câmara como concedente, nunca acatou aquilo que lhe era exigido para cumprir o que estava no contrato, da concessão, para cumprir o que estava no contrato. Portanto, provavelmente irá fazer uma providência cautelar qualquer. Depois passa mais 15 dias ou logo a seguir às férias judiciais, há de aparecer uma decisão, se não for antes, porque estes processos são urgentes, são de caráter urgente, e a coisa irá sem grandes problemas terminar. E não vejo, o direito assenta na vida real. O direito é uma abstração que não tem nada a ver com as coisas concretas e práticas. E a gente olha para aquilo que se passou e, em concreto, vê que as grandes obrigações, a construção dos parques subterrâneos, não deu um passo, quer dizer, não foi dado um passo para a construção do parque subterrâneo. O controle das receitas, que é fundamental para saber como é que se reparte os rendimentos daquilo que é comprado pelo concessionário e aquilo que o concedente tem que receber. Nunca foi permitido o conhecimento e o controle das receitas que o concessionário estava a fazer. E depois com aquelas vicissitudes todas que aconteceram em estar a passar multas a pessoas que estavam, ou viaturas que estavam em lugares que não eram de controle da tarifa. Enfim, uma série de coisas menores que, de facto, todas em cumprimento. E a nenhuma delas, que foram sucessivamente notificadas ao concessionário, nenhuma delas o concessionário se dignou atender e corrigir. Portanto, isto, de facto, são situações de flagrante incumprimento que não qualquer pessoa comum entende qual é o perigo de estarmos agora a levar esta coisa para uma resolução do contrato, nos termos da lei, é evidente, não há nada fora da lei, porque o outro lado pode vir a contestar, com certeza contestará com certeza, e há de chegar a uma decisão final, e se alguém tem que ser ressarcido, quase que tenho a certeza que não há de ser a administração pública, não há de ser a Câmara a ressarcir o concessionário faltoso. Não é assim nos contratos. Quem entra em incumprimento, em falta, é que entra em responsabilidades de compensação da outra parte. Não é o prejudicado, não é o lesado que vai compensar aquele que cometeu que praticou os incumprimentos e que prejudicou o interesse público. Não tem grandes dúvidas quanto a este processo, ele vai seguir normalmente, agora as coisas estão claramente definidas.
Ivan Gonçalves, o Partido Socialista votou a favor desta resolução de contrato, embora faça questão de ver o parecer jurídico que está na base desta decisão. Assim parece-lhe que esta é uma decisão que se impunha aqui em Setúbal? Bom, antes de mais, muito bom dia a todos, aqui aos meus colegas de painel, ao Francisco e aos nossos ouvintes. Bom, eu acho que o Partido Socialista, ao longo dos últimos anos, tem vindo a defender que esta concessão é prejudicial para o interesse dos setubalenses. Esse é um tema. E, ao que parece, a gestão CDU da Câmara Municipal de Setúbal reconhece que o Partido Socialista teve razão desde o primeiro dia. E é por isso que dá este passo, que é o passo de entrar em litigância ou de rescindir o contrato com esta empresa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto passa por saber em que moldes é que isso é possível de ser feito, porque uma coisa é reconhecer que esta concessão não devia ter sido feita, parece-me que aí, entretanto, já estamos todos de acordo. Agora, é preciso perceber se a forma de a encerrar ou de a resolver se é feita garantindo os interesses dos setubalenses mais uma vez. Ou seja, obviamente, e todos nós sabemos que existe muita... até porque existe muita jurisprudência sobre o tema, quando as negociações são mal feitas, isso acaba por prejudicar o interesse público, mesmo quando está em causa a resolução desses contratos. E, portanto, é preciso perceber, e acho que aqui os vereadores do Partido Socialista fizeram bem, ou seja, aquilo que querem é saber qual é que é o parecer jurídico que é a fundamentação desta decisão que a gestão da CDU toma, porque obviamente nós não podemos deixar de ter em conta que existem eleições daqui a 3 meses, que a gestão CDU e o presidente André Martins está numa situação complicada, não só porque o Partido Socialista se tem vindo a afirmar como uma alternativa no Conselho, a sua própria gestão não vingou, se assim quisermos, ao longo destes 4 anos, ou pelo menos parece que não vingou, e a antiga Presidente de Câmara é ela própria também candidata, com o apoio do PSD, que tem sido em Setúbal a terceira força política. E, portanto, também é legítimo que nós olhemos para este processo e que se diga que há aqui uma tentativa de melhorar a posição desta gestão camarária face às eleições. Ou seja, há eleições daqui a 3 meses e, portanto, como não existindo segurança de que esta resolução esteja a ser feita acautelando os interesses da autarquia, acho que é muito normal que os vereadores do Partido Socialista digam que querem ver o parecer jurídico que esteve na base desta solução e que a partir daí também teçam as suas considerações. Porque a pior coisa que nós podíamos ter, e a pior coisa que os setubalenses podiam ter, era agora esta resolução que seja feita, tendo em conta uma concessão que foi feita e que apresenta problemas, mas a pior coisa que podíamos ter era daqui a uns meses ou daqui a uns anos a Câmara Municipal de Setúbal a ser condenada a pagar a este privado e aí os setubalenses eram prejudicados 2 vezes. Eram com a concessão que foi feita inicialmente e era agora terem que pagar para se verem livres deste privado, se me permitem o pleibismo. E, portanto, acho que é normal que a posição que os vereadores do Partido Socialista tomam, e é normal as suas desconfianças, especialmente quando estamos a 3 meses das eleições autárquicas. E, portanto, se esta decisão tivesse sido tomada há 1 ano ou 2 atrás, parecer-me-ia mais normal do que ser tomada agora. Sendo agora, acho que acho que as cautelas devem ser redobradas. Nuno Matias, por parte do PSD, o vereador Paulo Calado diz que este não era o caminho para resolver este contrato de estacionamento, apesar do PSD agora nesta reunião ter votado a favor da proposta. Consegue perceber que caminho é que deveria ser seguido neste caso concreto? Em primeiro lugar, bom dia Francisco, um bom dia também ao Manuel, ao Ivan e aos nossos ouvintes. Bom, eu acho que em primeiro lugar o caminho que devia ter sido seguido teria sido na origem da concessão, quando vários partidos, inclusive o PSD, se manifestou com dúvidas sobre a opção, o caminho e a solução que conduziu à decisão à data. E, portanto, em primeiro lugar, esse terá que ser objetivamente o primeiro passo para se analisar a solidez com que tudo começou e que depois desembocou em eventuais incumprimentos que levam a esta tomada de decisão. Como disse o Manuel, era expectável
que fosse com esta magnitude de apoio, se calhar por razões que não eram absolutamente coincidentes, mas que levavam a esta tomada de decisão, e que nesta data e a pouco tempo das eleições, apesar de tudo, vai conduzir, não me parece difícil de antever, a uma litigância e a um processo de contencioso com o concessionário, que irá certamente transmitir aquilo que, no seu entender, são as suas razões, e eu, à distância, não sei se tem razão ou não tem, mas que necessariamente leva a um contencioso que teria sido desejável evitar a montante, porventura, se o processo tivesse sido conduzido e dirimido de outra forma. Dito isto, aquilo que é relevante é que, com esta decisão, se possa abrir uma discussão sobre uma solução estratégica e estrutural que possa servir os interesses do município e os interesses dos cidadãos do concelho de Setúbal. Porque, aparentemente, e chegados aqui, parece que resulta claro que pelo menos quem de início promoveu esta solução agora chegou à conclusão que, ou por incumprimento ou por defeito de fabrico, chamemos-lhe assim, as coisas não correram bem, para se chegar a um ponto onde se entendeu que não havia outra solução senão rescindir ou invocar um incumprimento para deitar abaixo esta concessão. E por isso, aquilo que os tubalenses têm que preparar, e sobretudo quem esteja a seguir na autarquia, seja lá quem venha a ganhar as eleições, é fazer uma análise sobre a necessidade de gerir este processo e, eventualmente, o desencontro que houve com o concessionário, que certamente terá que ser dirimido por outras instâncias. Não estou a ver que se possa fugir disso. E há que também pôr um bocadinho a mão à consciência para perceber o porquê de se ter chegado aqui e até que ponto é que teria sido evitável que assim acontecesse. Manuel Pisco, não sei se quer acrescentar alguma coisa, ou houve aqui Sim, não há muito, mas há relativamente à questão de saber se há aqui eleitoralismo, tendo em conta o timing. Pois é, essa questão que eu vou referir. O eleitoralismo, vejam de que parte é que vem. Porque nós estamos a 3 meses ou 3 meses e meio de eleições. E, portanto, um executivo municipal que toma a coragem de rescindir um contrato depois de comprovadamente, ao longo do tempo, comprovadamente, e a fundamentação factual está dentro da deliberação. Basta ler a deliberação para entender aquilo. Está lá tudo fundamentado. E faz isso antes a pouco tempo do final do mandato. Isso significa o quê? Que não, primeiro, tal como as oposições diriam, quer do PSD, quer do PS, diriam que deixou um presente envenenado para o próximo mandato. Não faz isto. Arrisca que os mesmos da concorrência eleitoral local digam que é por eleitoralismo. É por eleitoralismo quando vai tentar estancar o prejuízo para o interesse público. Isto pode ter tido inicialmente, e era isso que o PSD se referia, uma construção da concessão que não teve todos de acordo, sobretudo em relação à duração da concessão dos tais 40 anos, que derivava, naturalmente, diretamente do volume de investimento que era preciso dar prazo suficiente para o retorno. Ora, esse investimento nem sequer começou a ser feito. Nem sequer o concessionário, aliás, começou a fazer esse investimento. E, portanto, está nos termos da lei? Claro que está. Está nos termos do Código da Contratação Pública. Este é um contrato de concessão, tem as suas regras próprias e as partes do contrato têm que cumprir aquilo que, em primeiro lugar, está no regime da contratação pública. E depois entram todos os regimes de defesa dos interesses particulares que cada um tem ou dos interesses coletivos que a Câmara representa. Mas esse litígio tem acontecido. Não está, tem havido recursos, tem havido providências cautelares, tem havido todas essas coisas, não é? Portanto, as impugnações têm sido feitas no plano judicial daquilo que foram as determinações, até, nomeadamente, as previstas em contrato, as previstas multas, as autuações que foram feitas por incumprimento. Isso também passou pelos tribunais. Portanto, não se diga que é agora que se vai criar um litígio. O litígio existe na prática desde o início da concessão. Este filme de litígio, houve dois. Houve até a deliberação, era o litígio sobre a solução.
que o PSD e o PS acharam que não era boa, que era má e tal, mas sem se lembrarem de que antes já tínhamos tido 20 anos de concessão de estacionamento do Partido Socialista. É que antes disso, não é, houve 20 anos de concessão de estacionamento derivado em Setúbal. Não é bom não esquecer. Portanto, não foi uma coisa que a CDU inventou. Não foi uma coisa que a CDU inventou. A questão da regulação do trânsito naturalmente tem que ser feita. E se chegarmos a uma situação em que, para a regulação do trânsito, e não se encontrar uma solução como prática, como se encontrou com o anterior concessionário, que quando terminou pelo curso do prazo da concessão, houve um acordo, houve uma outra contratação de prestação de serviços com a Câmara, em que a Câmara ficou a ser a gestora direta do estacionamento tarifado e apenas um prestador de serviços lhe fazia a manutenção dos parquímetros e recolhia a receita e entregava na totalidade. Isso aconteceu durante algum tempo e aconteceu bem. Ivan Gonçalves, foi referido aqui que no tempo do PS também, com Mata Cáceres, já houve estacionamento tarifado. Quer fazer algum comentário? Não, eu acho isto as referências da CDU à gestão do Mata Cáceres fazem lembrar aquilo que acho que é a falácia do espantalho, porque há 20 anos, eu só sou militante do Partido Socialista há 17, já começa a ser há algum tempo, apesar de tudo, mas ao longo desse tempo todo, eu ouço sempre falar ou a CDU apontar como a grande razão para ter a confiança dos setubalenses a gestão de Mata Cáceres. Olha, onde eu queria chegar com a questão de eu ser militante do Partido Socialista há 17 anos, é que quando eu me filiei no Partido Socialista, o Mata Cáceres já não era presidente da Câmara Municipal de Setúbal. E portanto acho que essa conversa daquilo que aconteceu há 20 ou 25 anos ou há 30 anos em Setúbal já diz muito pouco à maioria das pessoas. Eu confesso que não sei se na gestão de Mata Cáceres havia estacionamento tarifado ou não, e acho que isso é o menos relevante para esta discussão. Ivan, eu não estou a deitar as culpas para cima do período de Mata Cáceres. Estou-lhe a informá-lo. Havia estacionamento tarifado, sim senhor. Foi o Partido Socialista que começou com o estacionamento tarifado, não foi a CDU. Mas isso é uma questão de facto, não é uma questão de desculpar coisa nenhuma. Não estou. É normal, não estou a pôr em causa. Pronto, não estou a pôr em causa que existisse esse estacionamento tarifado. Acho que isso não justifica, nem deixa de justificar as opções que são tomadas em 2021 ou 2025. Pronto, acho que é demasiado longínquo para poderem ser justificação para isso. Eu não estou a justificar com o estacionamento tarifado que houve anteriormente. Estou a dizer que houve soluções. Para quando terminou esse estacionamento, houve soluções que não foi de concessão. Não me fiz entender, provavelmente, ou o Ivan não me entendeu. Já houve uma concessão que terminou, que depois teve um período de gestão direta da Câmara e depois voltou-se a fazer outra concessão, agora, esta que está em litígio agora, está em resolução, por causa da necessidade do investimento para a construção de 3 parques subterrâneos, inicialmente. E isso só com dinheiro de concessionar, porque a Câmara não tem meios para se endividar para o fazer. As coisas têm a razão de serem, têm uma razão. Pode ser melhor feito, mais feito, com mais prazo, menos prazo, mais lugares, menos lugares. Muito bem, isso cada um pode fazer as suas opções. Mas quando se chega a tratar destes assuntos, também tem que se tomar deliberações em função da sua viabilidade, a tal viabilidade económica, depois é o equilíbrio da exploração e depois é garantir o retorno do investimento que vamos pedir aos privados. É assim que isto funciona, sejam as câmaras da CDU, sejam do PS ou sejam do PSD, ou seja o Estado. É sempre assim. Portanto, nós vamos agora aqui fazer uma discussão de tu tens uma concessão, então tu és culpado. Tu já tinhas feito, então a culpa é tua. Não é nada disso. As coisas são normalmente assim. Quando se trata de fazer grandes investimentos que a administração pública não tem o dinheiro disponível e as câmaras estão limitadas na capacidade de endividamento, não podem ir a financiamento sem limites, e, portanto, tem que se recorrer a concessões nestes casos. É essa a única justificação, a única para mim é a única justificação para fazer concessões. É quando é necessário investimento privado, porque a Câmara não o pode fazer. Só por isso. Correu mal. Houve incumprimentos. E porque houve incumprimentos, desata-se o nó. O próximo mandato, e era este ponto que eu estava a tocar, e isto é coragem, eu faço, tenho que fazer justiça, se ninguém mais quiser fazer, eu faço a justiça ao André Martins. Olha, isto vai bater com aquele lema da CDU que agora para aí foi lançado, que é gente de verdade. Verdade que assume responsabilidades, é uma coisa que ele está sempre a dizer. E assume a responsabilidade de não deixar nenhum presente envenenado para o próximo mandato. Quem quer que ficar, supondo-se que, claro que o André Martins está a fazer isto, supondo que é a CDU que vai continuar a ter a maioria na Câmara, não é? Que vai continuar a governar a Câmara. Mas se for outra solução qualquer, não vai ficar com este presente envenenado. O próximo mandato, quem governar a Câmara tem as mãos livres para tomar a decisão como melhor entender,
como é que se resolve um problema que existe há muitos anos e que tem que ser resolvido, tem que ser tratado, como é que se regula o estacionamento, a circulação e o estacionamento em Setúbal. Mas essa é uma pecha grande da cidade, tem uma dificuldade de realização do estacionamento. Foi mais uma tentativa de resolver isso. Também falhou. Falharam várias tentativas de resolver o estacionamento, pelo menos umas 3, garantidamente, implicando a Avenida Luísa Todi, com parques subterrâneos. É curioso, todas elas falharam. Não foram todas, vão ser uma, não vou já citar mais ninguém, que é para ninguém. Sim, vamos avançar, saber só se o Nuno Matias, que falou claramente menos do que os outros dois participantes, quer dizer alguma coisa, ou se passamos para o terceiro assunto, Nuno Matias? Não, eu só queria, para rematar, dar nota de que este é mais um exemplo de como às vezes estes processos de concessão não são devidamente ponderados a quando da sua organização. Tal é o anseio de colocar alguma coisa cá para fora que pareça diferente e pareça ser a solução, e sem acautelar, em sede de caderno de encargos, um conjunto de responsabilidades para os concessionários que possam evitar que possa levar depois a este travar de razões que vai ter que levar a contencioso. E, portanto, às vezes, a ânsia de tomar uma decisão leva a uma má decisão e leva a, eventualmente, prejudicar-se os interesses dos municípios. Passemos então ao segundo tema de hoje. A CCDR notificou a empresa alegadamente responsável por um crime ambiental em Setúbal, na zona de Poçolhos, as descargas ilegais de efluentes perigosos, e sabe-se agora que a CCDR sempre já agiu, já tinha sido apontada pelo município como a entidade competente para travar aquela atividade, e sabe-se que notificou a empresa no dia 20 de junho e, entretanto, passados 7 dias ainda continuava a atividade alegadamente ilegal, pelo que foi a própria CCDR que notificou as autoridades policiais para darem cumprimento a essa ordem de suspensão da atividade. Começava agora por Nuno Matias. Já trouxemos esse assunto aqui ao nosso programa para constatar na altura que havia uma inoperância das autoridades competentes nestas matérias. Temos que concluir que, independentemente de ter sido tarde, já temos aqui a CCDR a cumprir as suas competências nesta matéria. Sim, não há dúvida que eu diria que muitas das vezes acontece, feliz ou infelizmente, eu diria que se calhar infelizmente, é preciso uma notícia na praça pública, uma notícia mais mediática para soarem os alarmes de alguns organismos públicos que de outra maneira andam a marinar literalmente na maionese. E passando esta forma um bocadinho brejeira de enquadrar o tema, o que é verdade é que parecia aos olhos de quem não conhecia, e eu era um daqueles que também não conhecia a fundo a situação, parecia absolutamente estranho não se ter aplicado a montante o princípio da prudência para evitar que uma atividade desta natureza, que tem sempre alguns riscos, não tivesse garantias absolutas de que essa prudência era aplicada e que se estavam a ser exigidos e praticados as melhores práticas para este tipo de atividades. Ora, aquilo que estava a vir a público, com razão ou sem ela, quer dizer, quem não conhece também não pode afirmar taxativamente, mas aquilo que estava a vir a público parecia claramente que, pelo menos do ponto de vista da prudência, nada estava a ser feito pelas autoridades para garantir que não se corriam riscos desnecessários que poderiam gerar externalidades negativas. E, portanto, parece-me que a CCDR anda agora bem, da mesma forma que outras entidades que fiscalizaram a empresa. Ao agir, falta saber aquilo que aparentemente o senso comum parece aconselhar é que terá havido uma intervenção tardia, mas antes tardia do que não haver uma intervenção e estar a correr atrás de um prejuízo quando um problema mais sério, potencialmente do ponto de vista de efetivação de riscos ambientais, tivesse surgido. Agora, este é também mais um daqueles exemplos onde as próprias entidades têm que aprender que, de uma vez por todas, não se pode brincar com o meio ambiente, e quando as atividades têm risco,
Há acidentes que podem acontecer, isso é inquestionável, nada está isento de risco ou de probabilidade de risco, mas há boas práticas e regras que a montante têm que ser asseguradas, seja por uma entidade que licencia, seja por uma entidade que fiscaliza, para garantir que se minimizam o princípio de gestão destes processos e para que não sejamos confrontados apenas por notícias mediáticas que invariavelmente podem gerar o alarme, mas que neste caso até tem o ponto positivo de ter alertado as autoridades para rapidamente mais agirem e não fazerem aquilo que estava evidente aos olhos das pessoas, que foi uma avaliação e uma intervenção tardia. E neste caso não será só apenas o mero alarme social, porque há o risco, pelo menos em abstrato, de haver aqui uma contaminação das águas e dos solos nesta zona. Aquilo que se sabe das análises realizadas, cujos resultados estão em segredo de justiça, é que apontam para elevados índices de resíduos, designadamente resíduos químicos. Ivan Gonçalves, que comentário é que quer fazer? Bom, eu diria que não há muito para dizer a não ser congratular as autoridades que neste caso intervieram, porque claramente nós já tínhamos falado sobre este tema aqui há algumas semanas e não sabíamos bem o que é que se estava a passar, havia alarme nas populações e sabíamos que havia o risco de existirem perigos ambientais. Aquilo que agora se vem a demonstrar é que, de facto, esse perigo existia, que, de facto, este operador privado não estava a respeitar a lei e, portanto, acho que aqui as autoridades agiram bem. Talvez o ideal fosse que tivessem agido mais cedo, talvez o ideal fosse que não fosse necessário o alarme social que se criou, porque nós depois também ficamos sem perceber se a ação resulta desse alarme ou do facto destas autoridades estarem atentas, mas, enfim, acho que, no fim de contas, é melhor ter existido uma ação do que não ter existido e, pelos vistos, mais uma vez, parece que essa ação é mais do que justificada e, portanto, ainda bem que as autoridades neste caso agiram. Acho que o comentário neste caso só pode ser esse, não há muito mais que nós possamos dizer. Manuel Pisco, e que conclusões é que tira da forma como isto decorreu e está a decorrer ainda não será o final da história, ainda nem sequer há a certeza sobre se a atividade efetivamente foi suspensa ou se continua de facto? Não, só se continua clandestinamente, mas foi suspensa. O principal está feito, não é? Agora, que ilações é que podemos tirar daqui? É que não podemos dizer que o alarme social é o mal em si. Umas vezes é bom, outras vezes é mau, não é? E há prevenções para o alarme social que são infundadas e que não são benéficas e que devem ser evitadas. Mas, se não fosse o alarme social, é bom lembrar que foram as próprias populações que denunciaram a situação, portanto, quem vive ali na zona, quem tomou conhecimento com aquilo, porque aquela atividade é pura e simplesmente clandestina. Quando a CCDR, que faz o licenciamento destas atividades que têm risco ambiental, diz que não há nenhum procedimento de licenciamento, nem a decorrer, não está licenciado, nem há nada requerido, nem, portanto, foram feitas intervenções, operações de urbanismo nos solos, foram feitas operações que não foram autorizadas nem pela Câmara, que era quem tem competência urbanística, e também fez o seu embargo, nem pela CCDR em relação ao ambiente, portanto a atividade era clandestina. Ponto. Aquilo que é dos termos da lei é legal. Aquilo que é contra a lei, ou ao lado da lei, ou a fugir à lei, é ilegal. Isto não tem nada que saber. Portanto, aqui a coisa é evidente. Agora, ilações é que se não fosse a denúncia popular, se não fosse, aí faça-se também, a honra seja feita à Câmara Municipal. Foi a única que foi ter com a população. Pode-se dizer, era quem devia. Muito bem, devia e foi. Não é? Tentado reunir com as populações lá do sítio, e depois até ultimamente, quando se soube que finalmente então a CCDR tinha embargado e tinha impedido a atividade daquela empresa que estava a fazer essas deposições de resíduos perigosos, e as análises já parece que já o indiciam claramente que são resíduos perigosos, além da ilegalidade de estar a operar sem a licença,
estava a ocupar clandestinamente, também vem-se a provar que, afinal, com as análises que foram feitas, aquilo é mesmo prejudicial. Agora é preciso é que, na ação judicial subsequente, a empresa não fique não sei, porque os outros processos ainda não terminaram. Esta empresa parece que tem processo, hoje, já não sei se é com este nome ou se é com a designação anterior, mas parece que o número de contribuinte é o mesmo e vai alterando a designação da empresa, mas há processo que tem em tribunal pelo menos há 3 anos. Isto também foi referenciado, não é? Portanto, esta empresa está nos tribunais por atividades exatamente deste tipo noutros concelhos, em Vendas Novas e em Torres Novas e agora aqui em Setúbal. Portanto, é uma circunstância. Portanto, quando houver uma decisão judicial sobre o comportamento desta empresa, espero ao senso comum que seja uma opinião, uma decisão, uma decisão que seja condenatória e não levemente condenatória, pesadamente condenatória, porque tem que haver consequências de comportamentos deste tipo. Agora, o alarme social aqui foi benéfico. Foi isso que motivou uma solução e a intervenção das autoridades. Porque se não fosse denúncia, se ninguém se queixasse, não é denúncia, é uma queixa. Quando as pessoas estão a ser prejudicadas, não estão a fazer uma mera denúncia, estão-se a queixar do prejuízo que lhes está a ser feito. E os moradores da zona queixaram-se dos maus cheiros, daquelas corrências que estavam ali, que estão publicadas em muitas fotografias, que pressupõem que aquilo não é quantidade suficiente ainda para infiltrar nos lençóis freáticos, mas com o tempo iria certamente, não é? E, portanto, este alarme social foi positivo, levou a uma denúncia, a Câmara interveio logo cedo, tentou intervir com todas as outras entidades que têm competência na matéria e, finalmente, chegou-se ao embargo daquela atividade. Agora, é o seu curso nos tribunais. Agora há a ação a decorrer em tribunal e há de haver o julgamento, provavelmente vai-se juntar às outras ações de que a empresa já foi objeto. Portanto, não houve perigo nenhum neste alarme social, pelo contrário, foi este alarme social que despoltou a iniciativa das entidades que tinham a obrigação de atuar e, com mais ou menos lentidão, acabaram por atuar e a coisa foi estancada, independentemente se houver incumprimento às ordens da administração, se houver incumprimento às ordens policiais, se houver atividade clandestina, isso é outro caso, é o caso do incumprimento, o caso da desobediência, isso é uma agravação do crime que estava a ser feito. Se vier a provar, que era aquilo um crime, não é? As coisas indiciam nesse sentido. Portanto, ainda bem que houve alarme social, ainda bem que houve a intervenção da Câmara e a intervenção com os moradores, ainda bem que se convocaram as outras entidades que têm tutela nesta matéria, inspectiva ou tutela licenciadora, e as coisas parecem que resultaram. Portanto, estes casos são de interesse geral, são os tais interesses difusos. O regime das contraordenações ambientais tem depois este procedimento que permite um conjunto de cidadãos intervirem judicialmente na defesa de interesses difusos. E até foi isso que se começou por preparar. Uma ação popular que, entretanto, não sei se agora perde o sentido ou se vai manter-se em curso, se é que já deu efetivamente entrada. Não, não prejudica a outra, uma coisa não prejudica a outra. Se essa ação já estava, não sei se já estava, se não estava, se já estava preparada, se já foram... Mesmo com a suspensão da atividade pode fazer sentido, porque pode ter havido alguns danos. Tem que chegar a uma conclusão certa de que a atividade é ou não é prejudicial, não é? E de que a atividade é ou não é ilegal. É que o ser prejudicial... E não é só isso, e dos efeitos que possa ter provocado nas águas ou nos solos, que até podem implicar obrigações de descontaminação. Exatamente, é o prejudicial. E tem uma mitigação. Bom, mas exatamente. Vamos avançar, só temos aqui pouco mais de 10 minutos e temos ainda um tema pendente, o terceiro, sobre as autárquicas. Os dirigentes nacionais do PSD, Miguel Pinto Luz, ministro e membro da Comissão Política Nacional, e Pedro Alves, que é o coordenador autárquico nacional do PSD, vieram a Setúbal, a uma reunião da Comissão Política Conselhia, e foram contestados, há mesmo quem diga que foram apupados e veiados, e que saíram mais cedo da reunião, por causa do apoio que estão a impor ao partido Dores Meira nestas eleições autárquicas. A Conselhia não quer, a Distrital e a Comissão Política Nacional estão a impor essa decisão. O líder distrital explicou que a decisão foi avocada pela Direção Nacional. Esses dois membros dirigentes nacionais vieram procurar explicar o processo aos militantes locais, mas não foram bem acolhidos. Nuno Matias,
nos programas anteriores em que temos falado nisso, o Nuno Matias tinha esperança de que o bom senso imperasse e houvesse uma saída pacífica para este diferendo, mas está à vista que isso não deve acontecer. Bom, em primeiro lugar, a minha expectativa e a minha reflexão era que houvesse bom senso para se evitar estar na praça pública com este tipo de dirimir de razões. E da mesma forma que aparece a notícia no Jornal Expresso hoje a dar nota de que teria sido uma reunião altamente tempestuosa com apupos. Bom, eu falei com algumas pessoas que estiveram na reunião mas faço a ressalva que não estive e, portanto, vou confiar naquilo que me transmitiram, é que, em primeiro lugar, não há dúvida que houve uma maioria que entendia que a decisão da Comissão Política Nacional não seria a mais adequada, mas houve um racional trocar de posições que levou a que cada um dissesse sua justiça. Parece-me que ficou, por aquilo que me dizem, ficou claro que, apesar da discordância da Conselhia, havia conhecimento desde o início da possibilidade. Apesar de tudo, chegados aqui, e sendo esta a decisão da Comissão Política Nacional, que acho que se baseia não só pela lógica de apoiar uma candidatura que aparentemente, pelos estudos feitos, estaria em melhores condições de alavancar um processo onde o PSD pudesse ter intervenção, onde também parece que, pela análise, o PSD, ao não fazer, ficaria certamente pior colocado, dado o contexto de debate e de combate que estava a desenrolar-se no Conselho de Setúbal. Agora, reafirmo aquilo que já disse anteriormente. Naturalmente, eu acho que o que deve haver é algum princípio de bom senso e de sentido de responsabilidade, no sentido de não se estar a travar razões na praça pública, porque não me parece que ninguém ganhe nada com isso, porque, como também disse anteriormente, acho que se tem que preservar o PSD no Conselho de Setúbal no dia seguinte. Esperemos que esta decisão tenha sido a mais acertada para o futuro. Eu não sei, não sou de Setúbal, tenho que respeitar a posição de um lado e do outro, e aliás até quem me comentou o desenrolar da reunião também me disse que, apesar de haver uma maioria de vontade, também havia quem apoiasse esta decisão da Comissão Política Nacional, o que significa que num partido livre como é o PSD, e havendo desencontros de vontades, há, não, apesar de tudo, prerrogativas estatutárias sobre quem decide e como se decide, e há que assumir depois as responsabilidades dessas mesmas decisões, e eu não estou a ver que seja a que nível for, seja nacional, distrital ou concelhio, se deixe de assumir essas mesmas responsabilidades, espero eu também com sentido de responsabilidade. E esse é que é o principal problema, e acho que é a principal questão que deve estar em cima da mesa, no sentido de salvaguardar a imagem do PSD, porque é um partido responsável, que tem pergaminhos no Conselho de Setúbal, que tem um percurso, seja a nível local, seja a nível nacional. Houve aqui que impõe corte que haja som, mas temas deve ter sido só do meu lado. e divisões que são normais acontecerem. Mas está-me a ouvir agora? Sim, agora estou a ouvi-lo. Sim. Muito bem, muito bem. Mas estava eu a dizer que espero que, chegados aqui e tendo havido a prerrogativa da Comissão Política Nacional de decidir qual era a melhor estratégia, porque estamos a falar de uma capital distrito onde necessariamente existe sempre a prerrogativa de ser a Comissão Política Nacional a validar os processos, e aliás acontece com as capitais de distrito, e tenho ideia que acontece em todos os municípios com mais de 100 mil habitantes. Há que tentar articular. Acho que também andou bem a estrutura nacional quando o coordenador autárquico nacional e o vice-presidente que acompanhou mais o processo se disponibilizaram para estar com os militantes para debater e explicar. Disponibilizaram-se, mas sem avisar a estrutura local
apareceram de surpresa, segundo o que foi Francisco, conhecido. pois eu peço desculpa, mas aí não sei, não acompanhei o processo, não sei. Mas estiveram na reunião e acho que só esse facto acho que deve ser destacado como positivo, até porque acho que há que envolver a militância e envolver as diferentes entidades dirigentes, locais, distritais e nacionais, para um processo que não é tão normal quanto isso, nós sabemos, ir apoiar uma presidente ou uma candidata a presidente que foi presidente eleita por outro partido, necessariamente não é um cenário que seja habitual, mas é um cenário que gera sempre aqui alguma discussão que deve ser dirimida com sentido de responsabilidade. E, como tivemos a ocasião de falar a semana passada, também acontece noutros partidos, veja-se o caso do PS em Vizela. Pois. Mas, exato, ia passar agora para Ivan Gonçalves, ia-lhe pedir para terminar, para termos ainda aqui alguns minutos para Ivan Gonçalves e Miguel e Manuel Pisco. Ivan Gonçalves, quer fazer algum comentário a esta ebulição entre os dirigentes locais, distritais e nacionais do PSD a propósito das autárquicas em Setúbal? Parece-me evidente, e não há forma de dizer de outra forma, que o PSD acaba por partir fragilizado para esta candidatura. Acho que este diferendo fragiliza não só o PSD, mas fragiliza também Maria das Dores Meira, e acho que é sempre um mau princípio quando se tenta, a nível central, Direção Nacional dos Partidos, tenta impor as suas visões a quem está no terreno, a quem conhece a realidade, a quem sabe melhor do que ninguém como é que as coisas funcionam. E, portanto, neste caso concreto, diria que isto retira alguma força a esta candidatura, que sendo de uma anterior, de uma ex-presidente da Câmara Municipal de Setúbal, obviamente, tem a sua força, não obstante ter sido ter aqui uns flic-flacs, se assim quisermos dizer, porque há 4 anos atrás era candidata a outro município, neste caso a Almada, e era candidata por outra força política, a CDU, pela força política que foi candidata ao longo destas décadas, e agora há aqui uma inversão, quer da localidade, quer do partido político, porque se candidata, ou seja, eu diria que uma incoerência, mas enfim, isso os setubalenses julgarão, mas diria que não há forma de não vermos esta situação como sendo prejudicial para esta candidatura. E obviamente para o PSD, que é um grande partido do nosso país, um partido fundador da democracia, um partido que tem uma história, que já foi o maior partido autárquico, neste momento não é, mas que tem ambições de voltar a ser, naturalmente esta confusão, se assim pudermos chamar, não é positiva. Acho que isso é evidente e parece-me que houve aqui talvez uma precipitação da estrutura nacional e da estrutura federativa, mas enfim, isso veremos depois como é que as coisas vão correr, não apenas no resultado das eleições. Vou terminar só para dizer isto, não apenas no resultado das eleições, mas depois também na forma como correrá o mandato e a relação entre a candidatura de Maria das Dores Meira e a estrutura do partido. Há aqui um aspecto que ainda não falámos aqui no programa e que eu hoje escrevo num artigo no Jornal Público, que relacionado com esta decisão da Nacional do PSD estará também a ambição do PSD de alterar a correlação de forças na área metropolitana de Lisboa e acabar com o domínio, apesar de ser esmagador, do Partido Socialista. O PS tem 10 municípios nos 18, 4 são da CDU, há 3 já do PSD, sendo que um deles é a capital, Lisboa, e depois Cascais e Mafra, e o PSD tem a secreta esperança de poder ficar em maioria na área metropolitana de Lisboa, nas próximas autárquicas, até porque está num contexto nacional favorável, em termos político-eleitorais, e o PS encontra-se particularmente fragilizado, e temos o fator Chega também para juntar a esta equação. Manuel Pisco, não tem muitos minutos, mas... Aqui... Não tem, nem é preciso, sim. Mas era aí que eu queria chegar a esse ponto, e o Francisco tocou nele. É que para essas contas da maioria na área do governo de Lisboa, o PSD não pode apoiar um candidato independente. Tem que ser outra coisa diferente que ainda não foi explicada. Tem que o propor, ou seja, nesse caso, Maria das Dores Meira, a ex-presidente da Câmara Comunista, será... ou será, se quer para contar como uma Câmara do PSD, a candidata do PSD. E eu julgo que isso ainda não foi... Não, em termos eleitorais na área metropolitana de Lisboa, depois cada município é livre de votar
de acordo com o que entender, não é? Não é isso. A maioria faz pelas câmaras que são dos presidentes dos partidos, maiorias dos partidos. Se for um independente, não conta para partido nenhum. Conta se esse município quiser votar a favor de uma determinada lista. Pois, está bem, mas isso não dá maioria nenhuma clara, isso não é legítimo. Mas na própria candidatura, isso não é a surpresa. Agora é a altura da gente ficar sentado e ver o que é que dá. Com estes acontecimentos aqui na Conselhia de Setúbal dos Gerentes Nacionais, as coisas, quanto mais se mexe no assunto, parece que pior fica, não é? É a sensação que dá, porque veio aluno no Expresso, aquilo está mesmo complicado. E as consequências para o PSD parece que serão pesadas. Mas há este aspecto que nem nunca foi aqui referido claramente e que com essas contas que o Francisco agora referiu, de disputar a maioria dos municípios socialistas, que são atualmente socialistas, para serem maioria de municípios do PSD ou da AD, isso não basta apoiar um candidato independente, isso tem que o propor. E a questão de ser candidato diretamente do PSD ou ser apropriado do PSD ainda está por ver o que é que vai acontecer. Portanto, isto de facto tem aqui algumas novidades que parece que não estão bem claras ainda. Agora está aqui um risco muito sério de daqui resultar um proveito para o novo player das eleições autárquicas, que será o Chega. Há esse risco, com tantos desencantos e descontentamentos da área do PSD, até poder engordar os votos do Chega. Vamos lá ver o que é que isso dá. Vamos a ver, com certeza que iremos assistir e comentar aqui. Chegamos ao fim hoje, o programa volta de hoje a 8 dias e fica também disponível em podcast. Uma boa semana para os três e também para os nossos ouvintes. Política Local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde.